Clever, há vários aspectos aí a comentar. Primeiro, esse cerco jurídico aos financiadores. E outro aspecto que eu considero importante, eu não sei qual outra palavra usar, se não tragicômico de novo, é essa estreia do bolsonarismo na defesa dos direitos humanos em razão da prisão desses invasores e vândalos que depredaram ali o patrimônio público. E a gente está vendo também surgir na imprensa um monte de relatos dessas pessoas que foram presas e que elas parece não estão entendendo que estão presas pelo cometimento de crimes. Precisou um juiz ali, de acordo com uma matéria da Folha, reagir a uma pessoa que estava dizendo que estava sendo levada contra a vontade dela e falou, olha, é assim que a prisão funciona. Outros estão reclamando do Wi-Fi que não tem, de uma falta de conforto, etc. Quer dizer, como é que você avalia esse episódio? A questão da responsabilidade, é bom que se diga que não só aqueles que estiveram no ato são responsáveis. Ou seja, não é necessário que a pessoa estivesse lá em Brasília para responder, eventualmente, por algum dos delitos, como dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, enfim, as questões penais. Tem a autoria imediata e tem a autoria imediata. Então, qualquer tipo de colaboração, independentemente da pessoa estar presente ou não, os financiadores, isso pode ser objeto de apuração pelo órgão do Ministério Público. Agora, no que diz respeito às audiências de custódia, eu tenho acompanhado, me parece que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm cumprido, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, um papel importante, que é assegurar a rigidez da prisão, a legalidade da prisão, porque na audiência de custódia não se discute se o sujeito é culpado ou inocente. Se discute se a prisão em flagrante delito, que foi o caso, foi feita respeitando a lei e a Constituição do modo geral. Então, e prisão, ninguém gosta de ser preso. Evidentemente, a pessoa que foi presa, ela fica inconformada pelo fato de ter a sua liberdade cerceada e, obviamente, vai reclamar. Eu nunca vi um preso chegar e falar, não, a minha prisão foi excelente, eu gostei. Não, ele sempre vai reclamar da prisão, né? E sempre vai reclamar do presídio, isso é natural. Isso é natural, ninguém vai preso contente. Então, nós temos que analisar com muita tranquilidade, muita frieza, respeitar os procedimentos legais, a Constituição e apurar. Apurar agora com base nas provas que serão, trazidas, através das medidas cautelares, formar um juízo de convicção e processar um a um, cada um na medida da sua culpabilidade. Obrigado, Clever. Raquel, o que você destaca para a gente? De que ponto exatamente, Felipe? Desse cerco jurídico aos financiadores. Mostra que o STF vai até o fim. Acho que ainda está no começo. O que eu percebo na corte hoje, inclusive hoje eles soltaram um vídeo, de a democracia inabalada, se não me engano, esse foi um mote. Exato. Eles se sentem em guerra. Esse é o clima hoje que a gente percebe lá dentro. Por todo o ataque que teve ao Supremo Tribunal Federal, então existe esse clima, assim, de que o Supremo está enfrentando uma guerra. E aí é preciso muita calma, porque assim, se usar o quebra-quebra, o vandalismo de 8/1, ele acabou legitimando todas as ações do ministro Alexandre de Moraes, por mais duras que elas tivessem sido até ali, a gente não resta muita dúvida sobre a necessidade do que ele fez. Justificou-se, na prática. Isso quer dizer que estava juridicamente tudo perfeito? Não. O próprio inquérito, ele tem vícios, o inquérito dos atos antidemocráticos, ele é fruto da inação do Augusto Aras, da inação da PGR. Ninguém nunca imaginou que ele tomaria o tamanho que ele tomou. E se o Supremo ele entra nessa cruzada de guerra, em algum momento, e a gente achava que isso pudesse ter acontecendo lá atrás, do Alexandre de Moraes estar pisando um pouco no freio, em algum momento isso precisa
entrar no lugar. A própria PGR, que agora está fazendo as denúncias, né? Não é nem o Aras, é um outro procurador, precisa voltar a assumir o seu papel. Você precisa dos outros, o próprio Congresso, porque o Arthur Lira foi conivente com tudo isso que aconteceu dentro do bolsonarismo. As outras figuras da República precisam assumir o seu papel para que cada coisa volte para o seu lugar. Porque é o que eu estava falando mais cedo, o Brasil está numa polarização tão absurda que você não pode, ao mesmo tempo, dizer eu condeno tudo que aconteceu no dia 8/1 e eu tenho preocupação com o tamanho da competência que está tomando o Alexandre de Moraes. As coisas não são excludentes. Elas são... as duas coisas são preocupantes e elas são sintomas de um mesmo problema. Então, assim, isso precisa caminhar para um desenrolar em que as outras autoridades da República, os outros poderes e principalmente a PGR, elas tomem de volta o papel de relevância que elas têm para as coisas pararem de ser feitas de ofício. Não que elas não precisem ser feitas, as medidas precisam ser tomadas, mas elas precisam ser tomadas dentro do devido processo. E a impressão que a gente tem é que precisou chegar a esse ponto, lamentavelmente, para a PGR ser pressionada de todos os lados a tomar atitudes, porque hoje tem notícias de denúncia de 39 pessoas, quer dizer, Augusto Aras participou aqui, nós estávamos ao vivo da reunião do Lula com governadores, falando que estava se empenhando, mas ele vem sendo muito criticado por essa omissão, que abriu caminho ali para esse superpoder do Alexandre de Moraes. E o Lucas, ele estava fazendo assim um certo não com a cabeça, que eu vi, de uma certa discordância, quando a Raquel começou a falar da legitimação que todo esse episódio deu a decisões do Moraes. Mas ali depois a Raquel foi colocando várias ressalvas, justamente, em relação a esses superpoderes. Qual é a sua avaliação, Lucas? Para mim, não legitima nada. Os atos do Alexandre de Moraes não são legítimos, essas exorbitâncias. Acabamos de ver aí uma supressão de rede social de um podcaster que não tinha absolutamente nada a ver com esses atos, com direito a ameaças na decisão que foram divulgadas pelo jornalista Glenn Greenwald, que aliás é um jornalista de esquerda, ameaças a empresas e plataformas de comunicação que sequer têm escritório no Brasil e ele ameaçando. Então eu acho que as ações do Moraes não são legítimas, elas têm que ser questionadas profundamente. Eu acho que já começa errado quando o Supremo Tribunal Federal, o zelador da Constituição, a cúpula do Judiciário, começa a fazer campanha, defender a agenda. Para mim já está errado, já está indo por um caminho indesejável. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não repetir o que aconteceu no passado. Eu tenho certeza que muitos diriam que o Estado Novo foi legítimo para impedir o comunismo ou para impedir o integralismo. Então, cuidado com os excessos a que se dedicam aqueles que ocupam posições no Estado e que justificam esses excessos com a necessidade de conter ações violentas e extremistas de fora. Obrigado, Lucas. Eu vou defender o meu ponto aqui. Eu acho que as ações do ministro Alexandre de Moraes, até o 8/1, quando a gente achava que, às vezes, elas estavam extremadas, elas foram necessárias. Foi necessário. Quando a gente achava que estava exagerado, tudo que aconteceu no dia 8/1 mostrou que não. Que tinha um golpismo em curso no país, que a gente nem imaginava que poderia chegar a esse ponto. Eu jamais imaginei as cenas que a gente assistiu naquele dia, de que elas aconteceriam daquela forma. O que eu estou ponderando uma coisa é a necessidade da tomada das medidas, outra coisa é a forma como elas estão sendo tomadas. Não se tem dúvida de que você precisa combater o golpismo. Agora, você precisa combater o golpismo dando superpoderes, essa abrangência e essa amplitude para o Alexandre de Moraes? Não. Marta queria comentar, fez elogios ao Moraes no começo do programa. Tem mas eu ia fazer aqui de ao novo. Lucas. Eu acho que a gente tem uma sorte de ele estar lá. Muita sorte de ter uma pessoa com as características específicas também, não só de preparo, competência e tal, mas de personalidade. Porque não é fácil tomar as atitudes que ele está tomando. Ele tem atitudes, às vezes, ousadas, às vezes compartilho com a tua opinião um pouco além, mas ele tem tomado mais atitudes corretas do que incorretas. E é a pessoa certa para estar lá. Obrigado, Marta.